Então vamos para a palavra de Deus, né? Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 9 a 12. Colossenses 1, 9 a 12. Vou ler. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis, preste atenção, transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos. Idôneos a quê? A parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então nós vamos mais uma vez começar fazendo aquela pergunta: por que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses? Eu vou falar tanto, vou dar tanto essa introdução que você nunca mais vai esquecer. Por que Paulo escreve essa carta aos Colossenses? O que aconteceu com os Colossenses? Eles descentralizaram Cristo da fé deles. Eles abriram a igreja para a entrada de falsas doutrinas, de coisas estranhas. E quando isso acontece, o que acontece com a fé das pessoas? Ela perde o ponto principal. O que é o ponto principal da nossa fé? Não é crer em homens, não é crer no nome de uma igreja. O ponto principal da fé cristã é crer em Jesus Cristo, em tudo que Ele já fez por nós, na sua obra redentora e expiadora da cruz do Calvário. Se a minha fé não estiver clara nisso, se eu estiver crendo num monte de outras coisas, ainda que sejam bonitas e religiosas, e o ponto central de tudo não for Cristo, então a minha fé é deficiente. Eu vou ter muito defeito naquilo que eu creio, e eu vou estar o coração aberto para permitir que doutrinas estranhas entrem dentro de mim e eu passe a crer em coisas que não é o Evangelho. Então foi isso que aconteceu com os Colossenses. Eles se abriram para muitas doutrinas, muitas coisas religiosas, e perderam o ponto central da fé, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então Paulo escreve essa carta para quê? Para trazê-los de volta, para mostrar que eles estão entrando em caminhos errados, para mostrar que eles estão pondo a fé dele em coisas que não é o Evangelho, e estão se desviando da verdade. Então, temos falado de 4 coisas que os colossenses permitiram que entrasse na igreja, né? Você já sabe até de cor. A primeira delas é o asceticismo. Você nunca mais vai esquecer isso. O que é o asceticismo? É quando a igreja, a liderança, o ensino me cobra coisas que me tragam sofrimento, que me trazem punição, que me oprimem, que me deixam amargurado. Fazer coisas que até me fazem sofrer psicologicamente. Hoje em dia tem um monte de pregação e de exigências que líderes fazem para a igreja que afetam as pessoas psicologicamente, faz elas sofrerem psicologicamente. Então eu tenho que entender que tudo da parte de Deus para o homem é dado de graça, não custa nada. E a salvação também é pela graça. A salvação não é pelo meu esforço, pelo meu desespero, por quantos jejum eu fiz, por quantas vezes eu frequento a igreja, quantas vezes eu subi no monte, se eu sou dizimista ou não sou dizimista. Não, isso não tem nada a ver, isso é tudo obra do homem, é feitos do homem. A salvação, o que está escrito? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, até a fé que a pessoa teve um dia e creu em Cristo não veio dela.
É um dom de Deus, é um presente que Deus instalou no coração da pessoa para ela crer em Cristo. Nenhuma obra pode salvar o homem. Mas o que você vê na igreja? Pessoas sendo levadas a fazer sacrifício, pessoas sendo levadas a fazer jejum, pessoas sendo levadas a subir no monte, a pagar preço. Tem a doutrina do pagar preço. Você tem que pagar preço, sofrer por certa coisa. Aí eles vão ler lá na Velha Aliança, quando Davi diz: jamais me apresentaria ao Senhor com as mãos vazias. E o que eles vão dizer? Não, eu não posso me achegar a Deus se eu não tiver que fazer isso, com a mão vazia, dar aquilo, um monte de custos, como se Deus estivesse cobrando. Mas hoje na Nova Aliança eu me apresento diante de Deus com as mãos vazias. Não está me cobrando nada, porque tudo que tinha que ser cobrado de mim foi pago por Cristo na cruz. Eu não devo mais nada, Cristo pagou tudo. O que Deus quer é que eu compreenda no meu coração a verdade, creia na verdade, viva através da verdade e viva pela verdade. O que mais agrada a Deus, às vezes o indivíduo está se matando de fazer coisas evangélicas, mas lá dentro dele ele não entende o evangelho. Ele pensa que está agradando a Deus. Aí tem um indivíduo que não está fazendo nada de acordo com a religião, mas dentro dele ele crê na verdade do evangelho. Esse está agradando muito mais a Deus do que aquele que está se matando de fazer coisas para tentar agradar a Deus sem ter entendimento da verdade. O termômetro de Deus mede o que você crê dentro de você, da verdade ou não. É isso que agrada a Deus. Então o indivíduo que está debaixo de lei, pagando preço, se matando de fazer coisas, ele pensa que ele está tendo crédito com Deus pelo esforço dele. Aí Deus olha para ele e fala: olha esse meu filho, ele está se matando de fazer coisas e está desprezando o que Cristo fez na cruz e dá de graça para ele. Ele quer alcançar coisas pelo desespero e está negando o que eu dei de graça através de Jesus. Está numa ignorância, está sofrendo, é o asceticismo. Entende? Então não esqueça isso. Qualquer igreja que começar a exigir coisas de você, te cobrar, te apertar, te atormentar, pressionar você psicologicamente, que você tem que ir na vigília, pagar preço disso, não é para as irmãs, né, quem está debaixo dele, não cortou a pontinha do cabelo, mulher não pode pôr uma calça, é do demônio, né? O homem só tem de ir paletó e gravata porque ele é santo. Se ele for sem paletó e gravata na igreja, é do diabo. Se tem barba, é do diabo. Se tem bigode, é do diabo. Você já não ouviu tudo isso? Ultimamente nem tanto, mas no passado era assim. Tudo isso é o asceticismo, são coisas impostas por uma liderança, por uma igreja, por uma organização religiosa, que oprime as pessoas. Eles querem sugar você para dentro da igreja. Você não tem mais família, você não tem mais, você tem que ficar enfiado na igreja. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Se tem um aniversário de um parente seu para ir, não pode. Se tem um culto, não, eles são do mundo, eles vão até dividir as famílias. Você tem que estar enfiado na igreja o tempo todo. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Isso aí é o asceticismo. Escraviza as pessoas. E o que mais você vê nos dias de hoje é isso. As pessoas oprimidas psicologicamente, amarguradas, né? E se o indivíduo vai sair de uma igreja dessas, vão dizer que o diabo vai te pegar, está debaixo de maldição, você está dando brecha. Vão amaldiçoar as pessoas, só jogando culpa em cima dela. Então isso entrou, o rigor ascético entrou. Nós vamos ver isso mais para frente. Qual outra coisa entrou na igreja dos Colossenses? O gnosticismo. O que é o gnosticismo? As pessoas querem um Deus na carne, elas querem entrar em transe, elas querem se descontrolar, tremer, ficarem apagadas, cair no chão. Elas querem aquelas pessoas que começam a soprar no microfone e todo mundo vai caindo. Elas querem um Deus que treme. Elas querem ter experiências com seres espirituais, não importa a fonte. Mas se elas se arrepiar, é daí que vem essas músicas: mandar fogo, Senhor, queima, né? Todo mundo tem que ser queimado, mandar fogo. E assim com tudo aquela, né? Aquele pentecostalismo cego. Eu posso falar isso porque eu fui pentecostal aos 20 anos. Não sou mais. Não sou mais. É o gnosticismo. Eu quero ter transe, eu quero ter arrepio.
olha o fogo, olha o varão de branco desceu, olha o anjo do fogo, e todo mundo fica assim. Aí você toca um corinho calmo na igreja de adoração, fica todo mundo cantando assim. Aí o varão de branco chegou, toca lá o pandeirinho, aí todo mundo começa a sapatear. Eles querem isso, e vão falar que isso é o poder de Deus. Isso é o gnosticismo. É gente que quer transe, ele só quer ter visão, ele só quer ver coisas. Quando você vai ver o conhecimento da palavra de Deus, é zero na vida dele, né? Eu conheci uma irmã que dizia assim: Deus fala comigo direto, eu ouço a voz dele. Só que as coisas que ela, desobediente ao marido, ela nunca ouviu a voz de Deus para ser submissa ao marido. Tudo que Deus mandava ela fazer era contra o marido. Como é que podia ser a voz de Deus? Fazia dava um monte de revelação contra a palavra de Deus. Mas você está dizendo que Deus está te falando coisa, mas não está escrito. O que você está mandando fazer é contra. Não, mas Deus falou. Deus falava por um minuto. Aí você ia ver na Bíblia tudo ao contrário do que ela falava. Vocês entendem isso, queridos? Então eu sei que a gente gosta de se emocionar. Nossa alma gosta de emoções. Então nossa alma gosta de chorar numa música, né? Ela gosta de chorar, né? Você vê que tem umas cantoras que cantam assim, sempre chorando. Ah, meu Deus, né? Uns louvores, tem uma voz aí de uma moça que até irrita. Está sempre chorando, cantando, chorando, aquelas coisas. Foge disso. Aqui, eles chegaram num ponto que estavam fazendo até culto para o anjo. Eles deixaram Jesus de lado e estavam fazendo culto para anjos. Nós vamos ver isso. E lá no meio deles tinha as pessoas que tinham uma mente carnal, que viam um montão de coisa e estavam controlando a vida de muitos com as visões que eles estavam tendo e deixando a palavra de Deus de lado. O que é isso? É o gnosticismo. Qual outra coisa que entrou na igreja dos Colossenses? O misticismo. O que é o misticismo? É a mistura. Hoje em dia você vê um culto em igrejas que... Eu tinha um amigo macumbeiro, eu fui com ele no terreiro de macumba. E o que eu vi lá? Eu vi o tal de sal grosso lá. Eu vi lá o banho de descarrego, só que não era banho de descarrego. Ele falou assim, é banho da água de Abô. Não sei nem o que é isso, mas é. Eu vi lá as arrudas, as rosas. Eu vi isso antes de encontrar Jesus. Mas você vê cultos hoje que as pessoas fazem banho de descarrego, dão água, orada. Pode ver na televisão, essas igrejas grandes, toda hora lá põe um copo com água. Agora vamos beber água de Deus. Com Deus eu te consagro essa água. Só que Deus não consagra água nenhuma. É Ele que está fazendo isso. Então você vê um culto que fala igreja evangélica. Tem um pouquinho da feitiçaria, um pouquinho de macumba, um pouquinho de invocação do demônio, um pouquinho de espiritismo, um pouquinho de catolicismo, não é? Né? Tem gente aqui na região que faz até culto do fogo. O que é o culto do fogo? Leva um montão de botijinha assim com uma vela acesa, apaga a luz, é o culto do fogo. Aí vai descer o fogo, fogo estranho. Até isso fazem, gente, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então toda a igreja, presta atenção, eu preciso falar isso. Isso vai para a internet e liberta muita gente. Toda a igreja que trouxe um pouquinho da macumba, do catolicismo, do espiritismo e um pouquinho de Jesus, isso não é evangelho, isso é uma coisa falsa e enganosa. Cristo não é o centro de todas as coisas. Está bem claro isso? O culto a Deus, o centro é Deus, a adoração é a Ele. E não tem nada misturado com outras religiões para que se faça e preste culto a Deus. É um culto em espírito, onde o fator principal do culto a Deus não é tanto o que se canta, mas é o que se prega. A pregação está acima do louvor, nunca esqueça isso. Então se você vai numa igreja que tem 1 hora de louvor, e depois é 5 minutos de palavra, essa igreja está te devendo. Cantou 3 horas. Na hora de expor a verdade que liberta 5 minutos, 10 minutos, está devendo. Você pode ver quem está numa igreja assim não tem conhecimento do evangelho. É música, é banda disso, banda daquilo. Na hora do ensino que liberta, não tem. O povo está deficiente. Está bem claro isso? A pregação está acima do louvor. Se tem mais louvor que pregação, é uma igreja deficiente no conhecimento da palavra. Qual outra coisa que aconteceu com os colossenses? Também entrou o pessoal da lei lá, da guarda do sábado, das obras do Velho Testamento, né?
E disseram assim para eles: olha, só o que Cristo fez não é suficiente. Você precisa voltar para a lei. Guardar sábado, guardar as festas. Fazer isso, fazer aquilo. E nós vamos ver isso também. Está claro isso? Essa ilustração, essa abertura, já falei isso umas 5 vezes. Não sei se vou falar semana que vem, mas vamos então para o texto lido. Esse texto aqui, Colossenses 1, a partir do versículo 9, Paulo vai fazer uma oração pelos colossenses. Então olha o que ele diz: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos a fé que eles tinham no Senhor Jesus, não cessamos de orar por vós. E o que Paulo pedia em favor deles? E de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Preste atenção. Se você ler isso distraidamente, você não vai enxergar como é grande isso que Paulo está dizendo. O que Paulo pedia para ele? Se fosse os ministros da atualidade: ó Deus, liberta o povo, abra as portas, abre os caminhos, traga a prosperidade, chama a existência a casa própria. Era isso que eles iam orar. Mas Paulo pediu uma coisa muito excelente. O que Paulo pedia para Deus em favor deles? Que eles tivessem de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus. Então presta atenção. O homem tem uma vontade. O homem vem para a igreja, ele vem buscar a Deus e ele tem uma vontade. Ele quer um bom trabalho, ele quer casar, ou quer que a esposa se converta, ou o marido se converta. Se tem problemas com os filhos, ele vem para a igreja para interceder pelos filhos. Ele quer dinheiro, ele quer isso, ele quer um monte de coisa. Ele tem a vontade dele, então ele vem para a igreja querendo que Deus resolva a vontade dele. Nós vemos um monte de igrejas que só prega isso: vem para cá que você vai ter o melhor trabalho, a melhor casa, o melhor carro. Deus vai abrir as portas, o seu marido vai vir para a igreja, os seus filhos vão vir, vão ser libertos, você vai comer o melhor dessa terra. Tem igrejas que só apresentam isso como evangelho. Isso é a vontade do homem. Mas Deus tem uma vontade bem diferente da vontade do homem. Você entende isso? Deus tem uma vontade. E Deus quer que pessoas entendam o que é a vontade dele. Pessoas que saiam da meninice de só ficar me dá, e começam a aprender que Deus tem uma vontade e nós precisamos trabalhar para que se cumpra essa vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Jesus Cristo diz que nenhum se perca daqueles que Deus deu. Qual é a vontade? O homem está aqui: me dá casa, me dá carro, me dá. A vontade de Deus é totalmente diferente. Qual é? É que ninguém se perca. E tenha um pleno conhecimento da verdade. Nós vamos ver versículos que falam isso. Então Paulo sabe que os colossenses deixaram essas coisas entrarem, e eles não têm ainda um profundo conhecimento da vontade de Deus. E como é que eu vou ter conhecimento da vontade de Deus? O que precisa acontecer comigo para mim entender a vontade de Deus? Precisa se romper na minha vida um monte de coisa que é a minha vontade. Os véus religiosos precisam sair da minha cabeça, do meu coração. Eu preciso ter uma mente renovada, uma mente nova, para poder compreender o que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos para a palavra de Deus, trabalhar em conhecer a vontade de Deus. Vamos lá, Romanos, vamos lá. Deixa eu chegar aqui, Romanos capítulo 12. Como é que eu vou compreender a vontade de Deus? Como é que eu vou largar esse meu coração egoísta, que só pensa em mim, só pensa nos meus interesses, só pensa na minha vida, quer que Deus faz tudo por mim, e não tenho nada a oferecer para Deus? Deus precisa de alguém para fazer a obra, mas ele olha para esse alguém quer coisa dele, não está interessado em que Deus quer. Ele está interessado no que ele quer. Pouco importa saber o que Deus quer. Eu quero que Deus resolva o que eu quero que precisa acontecer na minha vida. A maior parte da igreja está dentro da igreja só com isso. Eu quero, nem entende o que é a vontade de Deus. Então Romanos 12, deixa eu chegar lá. Vamos ler o que o próprio Paulo está
falando, Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, o que é esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Que é o sacrifício do Novo Testamento. Qual é? Que é o vosso culto racional. Então, o que é o sacrifício agradável a Deus? Prestar a Deus um culto com raciocínio, com inteligência. A palavra de Deus é sabedoria. Deus quer que os homens que conhecem a palavra de Deus sejam sábios e apresentem um culto a Deus racional, com raciocínio, com inteligência. Isso que é o sacrifício, submeter o corpo a uma disciplina para Deus e apresentar um culto com raciocínio, com inteligência. Isso que é o culto racional. Não é um culto onde o indivíduo não pensa e acredita em qualquer coisa. Não é o culto onde o indivíduo fica bobado, estrebuchando, achando que é o Espírito Santo e não tem domínio sobre a sua mente. Não é um culto onde todo mundo fica pulando, batendo o pé, se chacoalhando, e corre, e grita, e cai, e levanta. Isso não é um culto racional, isso é um culto irracional. Sem pensamento, onde o indivíduo entrega a mente dele para ser subjugado por qualquer sugestão. Então vem o indivíduo falar assim: esse indivíduo, quando levantar o paletó, todo mundo cai, tem poder no paletó. Já sugestionou e começa a fazer propaganda. Aí vai aquela multidão para ver. Eles não vão para ver Jesus, eles vão para ver o cara que falaram que tem poder no paletó. Quando ele levanta o paletó e passa, todo mundo cai. Então vem um monte de gente sugestionada. Olha, ele vai passar, todo mundo vai cair. Aí ele vem, prega aquela coisa, primeiro aquela apresentação, super homem de Deus, aquela exaltação. Mas todo mundo está esperando levantar o paletó, vocês estão entendendo? Aí quando ele faz assim, acabou o culto racional, todo mundo perde a razão e vai tudo para o chão, como se um grande poder do paletó estivesse passando. Isso não é um culto racional, isso é o culto sem raciocínio. A pessoa é sugestionada, se entrega, cai, estrebucha, sem sentido. E vão falar que aquilo é o poder de Deus. Então, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora ele vai trabalhar na mente. E não vos conformeis com este século, outra tradução, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí o que vai acontecer? Para que vocês experimente o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então como é que eu vou compreender a boa, repare bem, boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quando a minha mente for renovada. Renovada por quê? Pela palavra de Deus. Né? Antigamente a gente tinha aquelas fitas cassetes, né? E gravava lá uma música, um samba em cima da fita cassete. É ou não é? Lembra? Isso é ultrapassado. Aí depois você gravava um louvor em cima, sumia o samba, aparecia um louvor na mesma fita, sim ou não? Então o que é uma mente renovada? Eu estou cheio de religiosidade, cheio de coisa na minha cabeça, cheio de conceitos próprios, cheio de véu. Se eu venho debaixo de uma igreja de lei, eu estou cheio de lei de cobrança na minha cabeça. Se eu venho de uma igreja que só prega Velho Testamento, só tem o Velho Testamento na minha cabeça. Então precisa de uma renovação. Tem um monte de sementes estranhas na minha cabeça que precisam ser arrancadas. Sabe aqueles capins que, em vez de quando andar no cantinho da calçada, que você vai lá, arranca, ele é duro de sair, mas quando sai aqui com raiz e tudo. É isso que Deus precisa fazer na cabeça dos crentes. Arrancar com raiz e tudo, porque tem tanto véu posto pela religião evangélica na nossa cabeça, que tem que ser arrancado para a mente ser renovado, senão não vou enxergar o que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele diz: não vos conformeis com esse século. O que é conformar-se? É ter a mesma forma. A mulher bate lá uma massa para bolo, ela põe numa forma redonda. Como é que vai sair o bolo? Redondo. Então o que Paulo está dizendo? Eu não posso ter a mesma forma mental desse mundo religioso. Não vou nem falar de fora. Vamos falar desse mundo gospel, né? Esse mundo evangélico religioso que está corrompido.
Não se conforme, eu não posso ter a mesma forma. A minha mente não pode se amoldar a esse mesmo sistema. Não se tem a mesma forma de pensamento, mas transformai-vos como? Quando a minha mente é renovada. Então, pensa nisso. O indivíduo que veio para a igreja, para o Evangelho da Graça, ele viveu 20 anos numa igreja de lei, de jugo, de sacrifício. Ele entendeu o Evangelho da Graça, conseguiu sair de lá, mas ele tem 20 anos de coisas gravadas na cabeça dele, que não vai sair em um dia, vai precisar um trabalho de renovação. Sabe quando o trator ara a terra, ele vai rodando, vai revolvendo e vai saindo as raízes de baixo e vem tudo para cima, depois a terra é limpa? O Espírito Santo vai ter que fazer um trabalho assim, arar a cabeça dele, revolver, trazer para fora um monte de raízes que foram implantadas lá pela própria religião evangélica. Dependendo da igreja que veio, ele tem tanta semente estranha ali, que o trabalho de renovação da mente vai ser árido. Vai ser muito trabalho para arrancar tudo aquilo ali, para ele ter uma mente renovada, senão ele não vai entender o que é a vontade de Deus, não vai compreender o que é a vontade de Deus, não vai compreender porque Paulo está orando que eles tinham que ter um pleno conhecimento da vontade de Deus. Então não vos conformeis com este século, com este mundo. Como é que eu vou ser transformado? Então a pessoa vai assim, eles falam assim: vem aqui na minha igreja que eu vou jogar uma aguinha do Rio Jordão na tua cabeça e você vai ter transformado. A pessoa pensa que ela vai lá, num culto que jogar aguinha, tudo mudou na vida dela. A mente não muda num pouquinho de água na cabeça. A mente não muda porque alguém pôs um pouquinho de óleo em você. Para ter uma mente mudada, para a vida ser transformada, é anos de trabalho, meu irmão. Quanto mais tempo você ficou na religião, mais tempo vai ser a demora para a sua saída de lá até a sobriedade. Mais tempo. Então, se a mente não for transformada, esse é o trabalho do Evangelho. Quando Jesus começou a pregar, ele dizia o quê? Arrependei-vos, que é chegado a vós o reino de Deus. Qual foi a mensagem de João Batista? A mesma coisa. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O que é arrependimento? É mudança de mentalidade, mudança de pensamento. Eu estava indo para uma direção, aí eu recebi o Evangelho, eu me arrependi, é mudança de mentalidade, é mudança, aí eu começo a ir ao contrário daquilo que eu estava indo. Isso é arrependimento. É uma mudança de pensamento, mudança de mentalidade, mudança de visão, de vida. Jesus pregou isso, olha, chegou o reino de Deus, muda a mentalidade, chegou a hora de mudar. Então, se não houver isso, presta atenção, queridos, se não houver essa mudança, se a minha mente não for renovada, eu terei dificuldade de entender a voz de Deus. Eu terei dificuldade de entender o que é a vontade de Deus, o que Deus quer que eu faça. Eu terei muita dificuldade, porque eu só vou buscar a Deus para resolver os meus problemas. Está claro isso no teu coração? Sim ou não? Então vamos ver aqui os apóstolos de Jesus Cristo, que precisavam ainda ter a mente renovada. Pastor, então Pedro precisava ter uma mente renovada, mas Pedro não andou com Jesus? Andou. Pedro não viu Jesus fazer milagre, viu, mas eu vou te provar aqui na palavra que ele tinha uma mente judaica ainda, mesmo conhecendo Jesus. E se Deus não intervém, ele não ia fazer a vontade de Deus. Eu vou te mostrar que Paulo também não tinha uma mente renovada. Paulo viu Jesus, mas não tinha uma mente renovada. Demorou anos para Paulo ter uma mente renovada. Eu vou te mostrar que Barnabé, que andava junto com Paulo, foi persuadido pelo pessoal da lei, largou Paulo e voltou para a lei. Está aqui, ó. Coisas que a gente nem enxerga, a gente lê rápido assim, nem percebe. Então vamos lá, primeiro, Atos capítulo 10. Vamos lá, Atos 10. Vamos ver Pedro primeiro. Pedro, que era uma coluna da igreja no seu tempo, mas não compreendeu muita coisa. Não é porque Pedro andou 3 anos e meio junto com Jesus no ministério de Jesus
que Pedro sabia tudo. Pedro ouviu Jesus dizer: ide por todo mundo e pregue o evangelho, mas ele tinha muito do judaísmo no coração, que precisava ter a mente renovada para enxergar certas coisas que ainda não enxergava. Vamos lá, Atos capítulo 10, olha lá. Vamos ler bastante. Você vai ter paciência ou não? Vai. Então vamos ler. 1. Atos 10, 1. O centurião Cornélio. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio. Centurião, ele não era judeu, ele era romano. Da corte chamada italiana. Ele era um homem religioso, olha lá, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. E que fazia muitas esmolas ao povo. E de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuindo de temor, perguntou: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram em memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se lhe retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Agora vamos ver Pedro. Antes de ler sobre Pedro, Pedro andou com Jesus aqui 3 anos e meio, sim ou não? Pedro ouviu, Jesus mandou lá no finalzinho dos evangelhos: vai para todo mundo e pregue o evangelho. Pedro ouviu. Agora você acha que Pedro conhecia tudo sobre a graça de Deus e o evangelho? No decorrer do tempo, quando ele escreve as cartas dele, você já vê um Pedro maduro que entende da graça de Deus. Mas aqui Pedro, apesar de ter andado com Jesus, visto tudo, não tem uma mente renovada, ainda não conhece tudo, ainda está preso ao judaísmo de onde ele saiu, mesmo vivendo 3 anos e meio com Jesus. Olha lá a reação de Pedro, olha lá. 9. No dia seguinte, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6 a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comerei coisa comum e imunda. Para um pouquinho. Por que ele falou que esses animais eram coisa comum e imunda? Porque na lei o judeu era proibido de comer esses animais. Na lei esses animais eram considerados o quê? Coisa comum e imunda. Era proibido o judeu comer esses animais. Mas agora Pedro tem um êxtase, tem uma visão, desce esse lençol do céu, segurado pelas 4 pontas, e quando aparecem esses animais todos, e Deus fala para Pedro: Pedro, pega, mata e come. Olha o coração do judeuzão: não, Senhor, jamais vou comer coisa comum e imunda. Porque o judeu considerava esses animais comuns e imundos, nunca ia comer isso, de acordo com a lei. Continuando, vou ler de novo 14. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: é o que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e aquele objeto foi recolhido ao céu. Durante 3 vezes aquele lençol desceu, falou a mesma coisa com Pedro, para não considerar comum e imundo aquilo que Deus purificou. Então Deus está dando uma visão para Pedro, mandando ele comer uma coisa que na lei era proibido e era considerado comum e imunda. Então Deus fala: não considere imundo que Deus purificou. Se Deus purificou e na lei era proibido, se Deus purificou, agora é puro. A lei é posta de lado, o que vale é o que Deus está fazendo agora. Isso que nós temos que entender. Continua, vamos continuar a leitura. Versículo 17.
Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito Santo: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os, e no dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns dos irmãos que haviam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia Cornélio, estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostando-se-lhe aos seus pés o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, eu também sou homem. Eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos ali reunidos, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis, entenda a coisa. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que nenhum homem considere comum e imundo. Para aí. Olha como Deus precisou tratar com Pedro. De outra forma, Pedro não aceitaria. Se esses homens só chegassem na porta e chamassem Pedro, Pedro iria ver: olha, eles são gentios. Não, a um judeu não é permitido entrar na casa dos gentios. Mas o Evangelho, Jesus Cristo disse: vai para todo mundo e prega o Evangelho a toda criatura. No Evangelho rompeu essa questão de judeu não se envolver com pessoas de outras nações. Então o que Deus teve que fazer? Intervir na cabeça de Pedro, quebrar nele ali aquele judaísmo de que um judeu não pode mais se envolver com gentil, não pode mais entrar na casa de um gentil, e que se Deus purificou um gentil que não era judeu, o Pedro não poderia mais, de acordo com a lei, considerar aquele homem como imundo. Se Deus purificou, está purificado. Pedro conhecia Jesus, já pregava o Evangelho, já tinha feito aquela pregação que 3.000 almas se converteram, tinha. Mas olha a mente dele, cheia de judaísmo, cheia de costume judeu. Não posso entrar na casa, não posso comer isso, não posso comer aquilo. Eu vou mexer com tem um monte de igreja pentecostal que eles têm usos e costumes. Não leve a mal o que eu vou falar, eu preciso soltar a mente das pessoas. Lá eles só usam paletó e gravata, as mulheres só usam saia, não passam pintura, só usam cabelo comprido. Eles acham que só eles são santos. E condenam todo mundo que é de outra congregação, que falam que são mundanos, que eles estão na porta larga. É ou não é? Você já não viu isso? Só eles são santos porque eles usam paletó e gravata, as mulheres só usam saias, eles não se envolvem com ninguém, eles só dão paz entre eles. O resto que não se veste como eles são gente do mundo, são crentes mundanos, são Jezabel. Você já viu isso? São que nem os judeus, só eles são salvos. Então repare, meu irmão, volta. Eu falo isso aí porque tem gente que vai ouvir e vai se libertar. Deus precisava de Pedro para entrar na casa de um gentil, mas Pedro tinha bloqueios na mente dele. Deus precisava de alguém para ir na casa de Cornélio. Pedro está lá, é um servo de Deus, mas na cabeça dele ainda, ele tinha o judaísmo, muita coisa, apesar de ter conhecido Jesus e estar seguindo Jesus e ter começado a pregar o Evangelho.
Deus precisa de Pedro limpo. Mas se Deus não intervém, Pedro não entraria na casa do Cornélio, porque ele era um judeu e considerava os demais povos gentios imundos, não era permitido a ele entrar lá. Você está vendo a mente de Pedro, o coração de Pedro? Então Deus precisou trazer uma visão, êxtase, senão Pedro não entraria. Mostrar aqueles animais da lei e mandar comer o que era proibido por lei, para Pedro entender que até aquilo que era proibido pela lei, se Deus purificasse, se tornava puro e tinha que ser aceito pelo homem. Pedro teria que comer aquilo. Vocês estão entendendo? Pedro teve uma mente renovada ali naquela hora? Teve, porque não tinha. Então, ainda que Pedro andou com Jesus 3 anos e meio, tinha feito uma pregação que 3.000 almas se converteram em Atos 2, ainda Pedro tinha véu na cabeça dele trazido pelo judaísmo. Qual era a vontade de Deus? Que Pedro fosse lá, entrasse na casa dos gentios. Ele era judeu. O que diria o judeu? Não posso entrar. Mas Deus precisou tirar esse véu, romper aquilo ali, para que Pedro fizesse a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Que ele fosse e entrasse na casa de Cornélio. Se Deus não intervém, Pedro não entraria. Deus não poderia cumprir a vontade dele, porque o vaso, que nem a turma fala, tinha véu, não entenderia a vontade de Deus, não cumpriria a vontade de Deus. Então Deus fez Pedro entender, renovar a mente dele, sim ou não? Para poder Pedro cumprir a vontade dele, que era entrar na casa de Cornélio. Meus irmãos, às vezes a religião faz um estrago na cabeça das pessoas, destrói a mente das pessoas, e as pessoas não conseguem entender o que é vontade de Deus. Vamos agora para Paulo, vamos lá. Paulo está no capítulo 9 de Atos, volta aí 1 ou 2 folhas. Então vamos lá, Atos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra ouviu uma grande voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. E seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão o levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. O que ele fez? Jesus mandou ele entrar em jejum. Mandou ou não? Não. Mas na cabeça dele, o que o judeu fazia de monte? Qualquer coisinha, vou jejuar. Vocês entendem isso ou não? Então, nossa, eu estou perseguindo Jesus, Jesus existe, eu encontrei Jesus, eu estava indo contra ele, já vou fazer um jejum. Primeira coisa que vai fazer. Ficou 3 dias sem comer e sem beber, jejuando. Jesus pediu para ele fazer jejum? Não. Mas na mente dele, judeu, tudo tinha que fazer o quê? Jejum. Está bem claro isso? Vocês entendem? Você pensa que Paulo entendeu o evangelho em 1 minuto? Não, apesar de Paulo ter encontrado Jesus, Paulo teve alguns anos que ele voltou-se para o Velho Testamento para encontrar as promessas a respeito do Messias, para encontrar as promessas de Jesus no Velho Testamento, para poder chegar em Isaías 53, entender a cruz, para saber que aquele que havia sido crucificado há pouco tempo atrás era Jesus de Nazaré, que apareceu para ele de caminho de Damasco. Está bem claro isso? Olha como Paulo fala da renovação da mente. Vamos lá, Filipenses capítulo 3.
Filipenses 3. Senão não entende a vontade de Deus. Filipenses 3. Vamos ver o que ele fala no capítulo Filipenses 3, 2 em diante. Olha lá. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. O que é a falsa circuncisão? Os que guardam a lei, os que estavam debaixo da lei se circuncidando. Ele está dizendo que tudo aquilo é falso agora. Porque nós que somos a circuncisão. Onde é feita a circuncisão no Novo Testamento? No nosso espírito. É a marca de Deus no nosso espírito. Nós somos a circuncisão de Cristo. Nós que adoramos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Agora olha o que Paulo fala, o trabalho que Deus fez na mente e no coração do apóstolo Paulo. Olha lá. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Então olha quanta coisa Paulo tinha de vantagem na religião dele. Olha lá. Olha a falsa circuncisão. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel. Paulo tinha uma tribo. Israel tinha 12 tribos. Paulo fazia parte da tribo de Benjamim. Paulo era hebreu, judeuzão por nascimento. Olha lá. Hebreu de hebreus. E quanto à lei, Paulo era fariseu. Quanto ao zelo do farisaísmo, do judaísmo, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, Paulo era impecável, ele era irrepreensível. Ele tinha conhecimento, conhecia tudo, mas para mim, olha lá, mas o que para mim era lucro, o que era lucro para ele? Tudo aquilo que ele era no judaísmo, a religião, a sua posição, o seu conhecimento, o seu farisaísmo, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, tudo isso ele tinha na mente dele, ele tinha estudado, se preparado para tudo isso. Tudo isso era lucro, mas olha lá. Mas o que para mim era lucro, considerei isso como perda. O que Paulo teve que fazer? Todo aquele conhecimento do judaísmo, do farisaísmo, ele teve que abrir mão de tudo aquilo, achar tudo aquilo como perda. Você entende? Então a primeira coisa para a pessoa entender o Evangelho da graça de Deus, tem que ter uma mente renovada e abrir a mão de todos aqueles ensinos errados do passado, os costumes errados do passado, se ele tinha vantagem no passado, ele tem que abrir mão de tudo isso, e tudo isso se torna véu na mente e no coração dele, se torna oposição ao conhecimento do Evangelho. Continua. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda. Por que, Paulo? Por causa da sublimidade do conhecimento de quem? De Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, outra tradução, esterco, para ganhar a Cristo. Então o que Paulo teve que fazer? Ele teve que perder tudo aquilo que ele tinha ganhado na religião dele. Para quê? Para ter um conhecimento de Jesus Cristo. Ele precisou ter uma mente renovada, largar todas aquelas tradições, aqueles costumes, largar tudo aquilo para poder ter um conhecimento de Cristo. Continua a leitura, vamos lá. Versículo 8 de novo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco, como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Olha lá, agora ele vai falar do conhecimento, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Então o que aconteceu com Paulo? Ele teve que perder tudo. Por isso que eu falo, meu irmão, presta atenção. Eu vou falar de mim porque eu vivi isso.
Eu vivi 20 anos no sistema religioso. Você já está cansado de ouvir, mas tem alguém lá que vai ajudar. Todas essas correntes, campos, tudo isso a gente fazia. A igreja que eu fazia parte, eu comecei lá sendo líder de jovens, depois eu fui ser diácono, depois eu fui ser presbítero, até ser pastor e vice-presidente da igreja. Passei todos os cargos. E o que a gente fazia? Tinha lá aquele monte de óleo, sempre antes do culto pegava o óleo, passava aqui, ó, em cada assento, acreditando que cada pessoa que sentasse naquela cadeira ungida ia ser salvo. Isso liberta. Vocês estão entendendo ou não? Vivi 20 anos no meio de todas essas coisas, fazendo essas mesmas coisas que hoje, não é que eu não tenho raiva de ninguém, mas que hoje a gente prega contra porque não é evangelho. Quantas noites passei acordado buscando um tal de poder que nunca veio, porque nunca abriu o meu entendimento para a palavra. Que mais me tornava cego do que enxergar a verdade. Mas quando eu entendi a justificação pela fé, o que aconteceu? Veio esse entendimento: você abre a mão de tudo, vai lhe custar. As tuas filhas já têm bom relacionamento na igreja com as crianças, tem gente que gosta de você, dá até para você dividir a igreja. Tem gente que vai vir atrás de você, você já é conhecido. Ou abre mão de tudo e começa do zero, ou vai gostar da glória do homem e permanecer como está. Por isso precisa ter coragem para vir para o Evangelho da Graça, porque você vai ter que largar um monte de costume errado da igreja que você fazia parte, você vai ter que largar a lei da igreja que você fazia parte, você vai ter que se libertar do sistema religioso que você fazia parte. Você vai ver que a igreja organizada, que esse monte de coisa, é uma igreja que às vezes não prega o Evangelho. Precisa ter coragem, largar aquele lugar de 15 anos, ficar que nem desempregado, sair por aí sem direção, por causa do Evangelho. Você vai ter que ter coragem. Quem não tem coragem morre no sistema, mas quem tem coragem rompe, tem que romper, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então Paulo teve coragem, rompeu com tudo. De perseguidor passou a ser perseguido. E quem entendeu o Evangelho da graça de Deus vai ficar: mas sabe o que é? Eles são meus amigos, minha família está lá, eu gosto tanto, sabe? Eu vou lá, mas eu pego aquilo que é bom e deixo aquilo que é ruim. É a desculpa. Paulo perdeu tudo, vocês entendem ou não? Por causa do conhecimento de Cristo, perdeu tudo. E olha, na realidade não é perder, é ganhar. Que você ganha liberdade, se torna livre, conhece o Evangelho, sabe que você é salvo, entende a palavra da cruz, você rompe com o sistema e Cristo te liberta de tudo. Isso torna você uma pessoa totalmente livre. Nossa, o tempo já está passando. Agora vamos lá em Gálatas, vamos lá para Gálatas capítulo de número 2. Talvez eu tenha que passar alguns minutinhos. Nós vamos lá. Gálatas capítulo 2. Vamos ler aqui desde o versículo de número 1. Aí Paulo está dizendo, Gálatas 2:1: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé. Barnabé se tornou um dos discípulos, amigos de Paulo. Se você for ler lá em Atos, eu não lembro que capítulo agora, Paulo e Barnabé foram para os gentios pregar o Evangelho. Barnabé conhecia da graça de Deus. Vamos lá. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o Evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão. Para aí, quem eram esses falsos irmãos que estavam lá?
Eram os da lei. Eles discordavam do que Paulo pregava e queria que voltasse debaixo da escravidão da lei. Então Paulo diz o quê? Versículo 4: e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduziram-nos à escravidão, nos quais nem por uma hora nos submetemos. Quando veio o pessoal da lei lá em Jerusalém tentar levar Paulo debaixo da lei, ele não se submeteu a eles nenhuma hora. Continua a leitura. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Paulo conheceu o Evangelho, não se submeteu a esses falsos irmãos da lei, nem por uma hora, para manter a verdade do Evangelho. Continua a leitura. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como Pedro da circuncisão, para aí, o que é o evangelho da circuncisão? É a lei. Pedro foi levantado para trabalhar com os judeus, o evangelho da circuncisão. Mas Paulo foi levantado para trabalhar com o evangelho da incircuncisão, o evangelho para pregar a graça de Deus para os gentios, não para os judeus. Dois ministérios totalmente diferentes. Continua a leitura. Aí ele fala no versículo 8: pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, da lei, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, Cefas era Pedro, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, se afastou-se. Por fim, veio apartar-se, temendo da circuncisão. Quem eram os da circuncisão? Aqueles que andavam com Tiago, aqueles que ainda estavam debaixo da lei. Pedro comia com os gentios. Pedro já tinha entendido. Mas quando chegou o pessoal da circuncisão junto com o apóstolo Tiago, que eram dos judeus, Pedro disfarçou logo e se submeteu ao judaísmo de novo. Então Paulo repreendeu Pedro, falou: o que você está fazendo, Pedro? Vamos lá, continua de novo, versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim veio apartar-se, temendo da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele. Olha lá, olha Barnabé, apesar de estar com Paulo um bom tempo, não era firme ainda, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Não, o próprio Barnabé, que já andava com Paulo, que tinha sido separado com Paulo para ir para os gentios e pregar o evangelho da graça, caiu na dissimulação deles e ficou debaixo, voltou para trás, o próprio Barnabé. Por isso eu compreendo que alguns irmãos vêm aqui, o evangelho da graça, não tem a mente renovada, e depois voltam para trás. Nós temos muita gente que passou por aqui. Hoje eles estão com as coisinhas oradas na casa deles. Então voltaram para trás, não tiveram a mente renovada, não creram em nada daquilo que nós pregamos. Muitos deles. Continua. Versículo 13. Também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefa na presença de todos, disse a Pedro na presença de todos: sendo tu judeu, vive como gentil. Você já saiu debaixo do judaísmo? Você não vive mais como judeu? Porque obriga os gentios a viverem como judeus. Nós, judeus, por natureza,
e não pecadores dentre os gentios. Aí ele termina com esse versículo: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Conclusão desse texto que nós lemos: o próprio Barnabé, debaixo de pressão do pessoal da lei, deixou-se levar pela dissimulação deles. Não tinha ainda a mente renovada. Vocês entendem isso ou não? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então nós vemos até, Paulo também teve um período assim, Pedro teve um período assim, Barnabé teve um período assim. Paulo precisou confrontar Pedro, repreender Pedro na cara, porque Pedro, uma hora estava entre os gentios, outra hora voltava para a lei, quando chegava o pessoal da lei, ainda temeroso. Por quê? Porque ainda ele estava em processo de aperfeiçoamento, ainda a mente deles não havia sido renovada, meus irmãos. Então, leva tempo, leva anos para alguém estar limpo totalmente do judaísmo. As pessoas que vieram das igrejas da lei, que só pregaram o Velho Testamento, leva anos para a cabeça dessa gente ser renovada, trabalhada. Se a mente não for renovada, eles não compreendem o que é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, que nós lemos em Romanos capítulo 12. Está bem claro isso na sua mente? Então entenda isso. A mente do homem, ela é estragada pelo pecado. Nós somos a soma daquilo que foi posto na nossa cabeça. E quando você veio para a igreja, dependendo da igreja que você entrou, os teus primeiros 3, 4 anos de fé vão refletir muito na tua vida. Pode ver uma criança, as primeiras palavras que ela vai falar são aquilo que a mãe e o pai falaram nos primeiros anos de vida. Eu conhecia um pastor que falava inglês. Então ele falava com a filha dele em português e inglês, desde criancinha. E a filha, nos 3 primeiros anos de vida, começou a falar inglês e português. Para ela era tudo uma coisa só. Por quê? Porque aquilo foi posto dentro dela. Então nossos primeiros anos de vida de fé, dependendo da igreja que a gente passou, aquilo entrou muito dentro de nós não conhecíamos nada. Aquilo fez muito a nossa cabeça, fez parte da nossa fé durante muito tempo. Aquilo que nos ensinaram no começo, nos 10 primeiros anos, ou 5 ou 6, depende de quanto tempo ficou, aquilo regeu a nossa vida durante muito tempo. Se aquilo foi o evangelho pregado, foi bem. Mas se aquilo foi lei, foi o que é, foi religião, então esse tempo que aquilo cravou dentro de você precisa ser removido com a palavra do evangelho. Trabalhado, ensinado, renovado. A tua mente precisa ser limpa de tudo aquilo e ser posta uma nova visão da palavra de Deus no seu coração. E isso, meus irmãos, leva tempo. Leva tempo. Por isso que nós nos esforçamos para pôr essas pregações na internet. Por isso que temos uma pequena programação de rádio na região. E estamos aqui falando, lutando sem parar. Por quê? Para adiantar, encurtar o caminho da renovação das pessoas. É um trabalho árduo, cansativo. Quem está debaixo da lei não gosta disso que a gente fala. Quem só vive de campanha e voto não gosta disso que a gente fala. Mas isso, com o tempo e o trabalho, vai renovando a mente das pessoas. Entende? Olha como você chegou aqui. E aqueles que já nos acompanham pela internet, que têm a mente renovada, quanto precisa ouvir. E eu vou dizer uma coisa para vocês: nós não estamos ainda 100%. Eu converso com vocês, eu observo vocês. Eu sei que tem muito que está aqui há anos, que precisa muito entender certas coisas que não entendeu ainda, apesar de tê-las ouvido muitas vezes. Aceita isso que eu estou dizendo ou não, queridos? Então volta lá, não vou me adiantar mais. Onde nós começamos? Colossenses capítulo 1, volta lá para terminarmos aonde começamos. Colossenses capítulo 1, Paulo está fazendo uma oração. No versículo de número, nós lemos, eu não estou em Colossenses, eu estou em Filipenses, né? No versículo de número 9, vamos ler de novo.
Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis. De quê, Paulo? Transbordar. O que você está pedindo para Deus, Paulo? Transbordar de quê que você está orando para Deus, Paulo? Aí Paulo fala: transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Agora ele acrescenta uma coisa importante: em toda sabedoria e entendimento, o quê? Espiritual. Em todo o quê? Sabedoria e entendimento num outro nível, espiritual. Então como é que eu vou compreender a vontade de Deus? O que Paulo fala em Romanos 12:2? Não se conforme, não tenha na tua cabeça a mesma forma religiosa que você está vendo aí. Não vos conformeis com esse mundo, com esse século. Transformai-vos. Como é que você é transformado? Pela renovação da minha mente. Então você tem que cuidar disso. Não é possível ser aquele crente parado a vida inteira, a mesma coisa, as mesmas paixões, a mesma mentalidade que não muda. Não vou evoluir em nada. Não é possível. Alguma coisa está errada. Eu preciso evoluir. Eu preciso de uma mente que enxergue mais longe, que veja mais longe, que entenda a vontade de Deus. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então o que vai acontecer comigo? Para que você experimente, que você tenha conhecimento do quê? Da perfeita, da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Paulo sabe que os Colossenses permitiu que essas coisas entrassem na igreja, as falsas doutrinas. Por quê? Ainda eles não tinham uma mente renovada. Ainda eles não compreendiam o que era a vontade de Deus. Então Paulo está orando: Deus, que eles tenham pleno conhecimento da tua vontade, Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Pegou essa palavra de hoje? Sim ou não? Então fala assim: amém.